É isso aí, nação. Bora lá então analisar a imprensa esportiva, falando sobre o Flamengo, falando sobre a fase de grupos da Libertadores e o Neto, que deu uma declaração hoje no programa Os Donos da Bola, falando que o Gabigol vai deixar o Flamengo. Vamos pro vídeo de hoje, Créditos, canal ESPN, canal Os Donos da Bola, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Iniciando pelo Flamengo. Aliás, o presidente Rodolfo Landim reclamou um pouco do sorteio e da definição do grupo do Mengão. E teve também um problema que aconteceu no julgamento na comissão antidoping com o Gabigol. O príncipe Gabigol passa por um momento conturbado na carreira. Além de ter perdido a vaga para Pedro no time titular, o jogador foi julgado nesta segunda na Justiça Esportiva de Antidopagem por tentativa de fraude a um exame antidoping. O camisa 10 é acusado de dificultar a realização do exame, mesmo testando negativo. Os oficiais de coleta relataram que o jogador não cumpriu as instruções passadas e tratou a equipe com desrespeito, além de entregar o vaso coletor aberto. O atacante está sendo representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu Guerreiro em 2017. Após 5 horas de sessão, o julgamento de Gabigol continua na segunda-feira. No sorteio da Libertadores, o Flamengo caiu num grupo com altitude em dose dupla. O rubro-negro vai enfrentar o Bolívar em La Paz, que fica a 3.640 metros acima do nível do mar, e o Milionários em Bogotá, um pouco mais amena, com 2.640 metros. Preocupa um pouco, principalmente o fato do primeiro jogo, além da altitude do Milionários, né? Tem uma logística complicada, né? A Colômbia é uma distância muito grande e esse jogo vai ser feito exatamente no meio dos 2 jogos da final do Campeonato Carioca. Era algo que a gente estava rezando para que não acontecesse, mas vai acabar acontecendo. Mas é do jogo, existia essa possibilidade. E a gente vai lá, vai enfrentar o desafio, é isso aí. Em um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o jogador do Bolívar, Pato Rodrigues, comemorando o fato de enfrentar o Flamengo. Outros lamentaram. O rubro-negro também pega o Palestino na fase de grupos. Os chilenos cruzaram o caminho do Flamengo em 2016 e 2017 na Sul-Americana. No primeiro ano, o Fla foi eliminado. No segundo, avançou com Vini Júnior brilhando. Outra dor de cabeça é em relação às datas. O duelo contra o Milionários deve acontecer entre as 2 partidas da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. Logística complicada. Muito bem, agora seguimos com mais um grupo da Libertadores. É o grupo E, o grupo do Flamengo, que tem Bolívar, não é? Lá da Bolívia, o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Pegou moleza, eu acho, hein? Acho que o Flamengo pegou uma molezinha. Obviamente... Vai viajar bastante. Obviamente, eu acho que a grande preocupação era, né? Agora já está concretizado porque o sorteio já aconteceu, era justamente a logística. As viagens longas que dentro dessa Libertadores acontecem para os times brasileiros. Mas volto a falar aqui sendo repetitivo em relação à qualidade técnica, o Flamengo é o melhor dos outros 3. Se contarmos em quilometragem que os clubes farão para poder desenvolver essa primeira fase, o que mais vai sofrer, em primeiro lugar, é o Botafogo e depois vem o Flamengo na sequência entre os brasileiros. Agora, o Flamengo é muito respeitado hoje, Sim. É temido na América do Sul. É uma equipe que, quando você olha os reforços e jogadores que vêm de outros países também, como agora o De La Cruz, que fez sucesso no River Plate, que chegou no Flamengo, o próprio Arrascaeta, não é? O Pedro é um jogador também bem celebrado, o Gabigol, claro. Então, quando a gente olha essa configuração toda, o Flamengo é uma equipe para ser respeitada sim, ainda mais com o Tite, que era técnico da seleção brasileira. Ia falar justamente, acrescentar no que você estava falando em relação à qualidade técnica do time do Flamengo, e hoje você olha para o banco de reserva, tem um treinador aí que, poxa, 2 Copas no mundo. E que diga-se de passagem, a gente dá moral pro Tite aí no Flamengo, mas o Flamengo não é o time do Jorge Jesus, não é um time que faz gols, não é um time que tá bem na defesa só, mas tudo bem. Equilibrado. É equilibrado, mas é muito pouco para um time como o Flamengo. Mas tudo bem. Vamos voltar pro Corinthians. É o seguinte, como o Jorge Nicola disse em relação ao Palmeiras, e eu disse aqui uma vez, lembra? Mas sem informação, tá?
Ó, daqui a pouco o Palmeiras vai atrás do Gabigol. Daqui a pouco o Palmeiras vai... Pô, por que o Gabigol não renovou o contrato com o Flamengo, que todo mundo disse que iria renovar? Porque eu sabia que não ia renovar. E aí eu sabia que eu sei que o Tite não suporta ele. O Gabigol sabe que o Tite não suporta ele. Que o filho não suporta, que os caras da comissão técnica não suportam o Gabigol. E o Gabigol fez o quê? No contrato. Ô, meu irmão, eu fico. Ah, não quer renovar, tá tudo certo. Aí eu vou sair de graça. A partir de julho ele pode assinar. A partir de julho ele pode assinar. Aí tem 2 clubes que querem ele. Eu não sei, que é o Corinthians quer. Desde a primeira vez. Não teve banca, não acertou, não teve o direcionamento correto em relação a isso. Deveria ter pensado sobre isso. Deveria ter planejado a contratação do Gabigol. E o Gabigol sabe que o Corinthians seria uma ótima para ele. Só que o Corinthians voltou de novo, a diretoria do Corinthians, em pensar em contratar o Gabigol, mas de uma forma diferente agora. Sem alarde, sem se preocupar com o Flamengo, sem ter nenhum tipo de atrito com o procurador. É fazer a coisa certa. E que agora tem possibilidade sim. Só que aí tem o Palmeiras na parada em relação a isso. Daqui a pouco o Jorge Nicola fala. Em relação ao Gabigol, eu tava agora aqui, Paco, liguei pro amigo meu, não sei o que, tal e coisa, e ele disse que é verdade, que é sim. Mas antes disso, o Corinthians vai fazer 2 contratações boas. Dos nomes, eu tenho os nomes, eu não vou falar, porque eu não tenho certeza ainda. Fala posição, pô. Não, a verdade Posição é um segundo volante bom pra caramba. Não vou falar pra ninguém. Nem talvez pro Cascão. Cascão fala. Não, eu não vou falar pra ninguém porque eu não quero falar sobre isso. São 2 agora que vai contratar. Um volante bom e o outro meia, eu acho que é bom também, né? Mas o segundo volante é craque, meu irmão. Craque. Mas craque mesmo. Eu gosto. Não sei se o Veloso vai gostar, o Souza. Quando ele for contratado, estão conversando aí. Agora, voltando pro Gabigol, meu irmão, deixa eu falar, não seria uma ótima pro Corinthians ter um atacante? Mas aí vem num problema aí. Tem 2 lá. Você tem 2. Aí eu comprei um jogador por 5 milhões de dólares, é isso, né, Cascão? 5 milhões de dólares, que é o Pedro Raul. Isso. 4 anos. E eu tenho o Roberto. 100 milhões de reais. Que por sinal o Roberto tá jogando muito bem com o Antônio Oliveira, porque mudou o ambiente. Se é da época do Mano, poderia até fazer um negócio com o Flamengo, né? E o Roberto, Gabigol vem, faz uma transação. Só que agora eu tenho 2 centrais. Um tá jogando bem, o outro fez 2 gols já. Como encaixar o Gabigol, se realmente concretizar essa negociação, em relação ao Corinthians, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. Pra mim, cabe mesmo tendo 2. Pra mim, cabe. Pra mim, um jogador como o Gabigol vai dar um patamar técnico excelente pro Corinthians. Fora o que vai trazer. Aí, a gente tem que entender como é que se contrata um jogador como esse. Na surdina, sem ficar enchendo o saco, sem querer ficar falando. Na surdina, irmão, ó. É que é uma história diferente em relação daquilo que foi do Gabigol. Porque quem falou a primeira vez foi nós aqui. Foi os donos da bola. Mas a situação é completamente diferente. Agora é completamente diferente. O que você pensa do Gabigol? Qual a ideia sua e do Palmeiras? Desculpa, Veloso. Eu sempre começo com você. É verídico em relação ao Palmeiras? Nicola, por favor. Boa tarde pra todos. O Palmeiras não pode anunciar de forma pública, até porque Palmeiras e Flamengo se tornaram... Você sabe que eles mandam memorando, hein? Tem problema. Cuidado, hein? Manda memorando. Aí o cabeludinho lá manda memorando. Manda memorando pra mim, que eu vou usar o outro. Precisando, né? Uma dor de barriga, irmão. Bom, sobre o Gabigol, o Palmeiras não vai admitir de forma pública porque não quer atrito com o Flamengo. E ele sabe que o anúncio do Palmeiras interessado geraria ainda mais dificuldade. Mas o Palmeiras monitora a situação do Gabigol pensando em contratá-lo para janeiro de 25 de graça. Assina um pré-contrato a partir de julho e o Gabigol não fica no Flamengo, isso é líquido e certo. Não, que ele não fique no Flamengo, desde quando o Tite foi colocado como treinador, eu já sabia disso. Eu falei pro Gabigol, meu irmão. O Gabigol mandou lá na minha casa, lá pro meu filho Júlio, os negócios, os bonequinhos dele e tudo. Meu irmão, você não precisa fazer bonequinho. Você vai ser o boneco maior do mundo, Gabigol, jogando no Corinthians. Aí, o Corinthians agora tá fazendo um planejamento pra isso. Que é o dinheiro da placa, é o dinheiro da televisão que tá acertando aí com a Rede Globo aí. Entendeu? CT, né? Do CT. Então o Corinthians tá fazendo esse planejamento certinho em relação ao Gabigol. Eu tenho certeza absoluta, isso é informação minha, tá bom? É informação dos donos da bola do Grupo Bandeirantes. Antes do Gabigol vai vir 2 jogadores bons, para que o elenco possa se fortalecer com o Antônio Oliveira nessas reuniões que eles estão tendo. Nas reuniões que estão tendo, tem esses 2 jogadores, já tá conversando. E aí,
E o Gabigol é pra sequência. E aí, mas com estrutura de grana. Ô, meu irmão, quanto você quer? Quanto que é isso? Quanto que é aquilo? 4 anos de contrato, eu não sei o quê, tal e coisa. E aí, brigar pra trazer o Gabigol pra ser o grande ídolo do Corinthians. O que você pensa disso? Wagner Fernando Veloso, que vai estar em Rafard. Eu já joguei em Rafard 2-0 pro Guarani, que tinha 11 anos, fiz 2 gols na Rafard. 2 gols lá em Rafard. Tá lá domingo. Domingo, 10 horas em Rafard. Aonde eu vou estar final de semana? Quais são as cidades, Cascão, que eu vou estar jogando? Platina você não vai. Não. Daqui a pouco ele vai saber. Itaí, né? Itaí. Então, a situação é completamente diferente do Gabigol. Desculpa, Itaí, a cidade de Itaí e Arandu. Eu vou estar aí sábado e domingo. O Souza, o Veloso vai estar sábado, né? Sábado, Itaí. O Souza, Ronaldo, vai descer o Agnaldo Timóteo, Nelson Elvis Presley. Eu nunca vi um cara pra beber igual esse rapaz. Ô, rapazinho que bebe. É uma coisa impressionante. Ele gosta muito, o Ronaldo. Aí desce o Agnaldo Timóteo dentro do carro. Meu irmão, esquece, meu irmão. Ele faz um podcast pra nós do Agnaldo Timóteo. Isso quando não tem outras coisas, né, Ronaldo? Que eu não vou contar pra você. Não vou contar pra ninguém. Ai, meu Deus. Vamos lá, então, em relação ao Gabigol. Então, Wagner Fernando Veloso. É diferente a situação, porque no começo do ano dependia do Flamengo aprovar a negociação. Agora não depende mais. O Flamengo perdeu esse poder de negociação, porque ele perdeu os direitos sobre o atleta a partir de julho, que ele pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo está de fora da negociação. A negociação é direta com o jogador e isso facilita muito, né? Porque o Flamengo, a gente sabia que estava querendo liberar o Gabigol, mas com medo de liberar o Gabigol, porque é um grande ídolo do time. E aí o negócio não evoluía. Agora é diferente. O Corinthians, ou outro clube, pode se negociar direto com o Gabigol. E eu acredito também que ele não negocia mais com o Flamengo. O momento do Gabigol... do Gabigol a grande jogada do Palmeiras e do Corinthians é isso. Não é o Flamengo, é o Gabigol. O momento do Gabigol e Flamengo foi em dezembro. Isso. O Gabigol queria renovar. E o Flamengo não quis. Isso. Agora, falaram que estava certo. Mesmo que o Flamengo quiser, a partir de julho, o Gabigol não vai querer. Tem uma outra coisa. Quando o Marcos Braz disse, olha, tem que dar... Não precisa não, pro Gabigol, em julho ele já pode assinar um pré-contrato. Pode falar. Quem me falou foi o Júnior Pedroso. Vamos, Souza. O Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, me contou que em outubro estava tudo acertado entre Flamengo e Gabigol para o Landim disse isso. E parabéns ao Júnior Pedroso, que é um baita de um procurador, um empresário do Gabigol. Parabéns para ele. O Marcos Braz e o Bruno Spindel haviam acertado com o Gabigol a prorrogação do contrato até 2029. O salário dele saltaria de 1.600.000 por mês para quase 3 milhões. Salário, direito de imagem e luvas. Só que o Tite chegou, o Gabigol parou de ser utilizado. Esquece. O contrato chegou na mão do presidente Landim e falou, opa, não vou assinar esse contrato de 3 milhões. Esquece. E aí o Júnior Pedroso e o Gabigol ficaram bem chateados. Deixa eu falar uma coisa pra você, ô Nicola, não foi nem isso. A informação, o Tite falou, não quero. Para com isso. Quando que o Tite deu uma entrevista elogiando o Gabigol? Fala uma só. Nunca. Não. Quando ele deu uma entrevista falando que o Gabigol tinha condições de ser titular? Quando que o Gabigol, depois de dezembro, ele não pode pá? Não foi do Pode Pá? Incrível, do Igão e do Mítico. Um beijo pro Igão. Igão tá apaixonado. Aí o teu negócio, ô Cascão, pega a Márcia sensitiva falando de mim. Ela resumiu eu em 3 palavras. Lá no Pode Pá. Pega aí, vamos colocar no Pode Pá. A gente vai colocar ela falando. Olha que ele perguntou, e esse tal de José Ferreira Neto pra ela? Eu falei, não, eu tava vendo. Aí eu falei, nossa, se ela falar que eu vou morrer, meu Deus, porque essa mulher, ela acerta tudo. Essa desgranhenta acerta tudo, irmão. Ela acerta, o Veloso, ela acerta tudo. No Pode Pá, eu tava ouvindo, falei, ela falou. Aí depois eu vou colocar aí no Pode Pá, um beijão pro Igão, um beijão aí pro grande maconheiro, o Mítico. Quem? Vamos lá. Eu só queria falar do Gabigol, que desculpa, perdão, Veloso. Do Palmeiras, porque o Nicola falou, o Palmeiras não fala, você falou, o Palmeiras não fala, até porque o Palmeiras, no caso do Bruno Henrique, foi usado. Porque o Palmeiras foi usado para que o... Usado de que forma? Para que o Bruno Henrique renovasse com o Flamengo nos termos que eles queriam e colocaram... Como o Palmeiras tinha interesse, eles usaram esse interesse do Palmeiras para valorizar o Bruno Henrique e ele fez contrato de 3 anos e da forma como queria no Flamengo. Então agora... Mas o Palmeiras queria o Bruno Henrique. Queria. Não vai se repetir o Gabigol. Eu sei. Tinha ressonância marcada. Mas o Palmeiras foi usado. A gente tinha informação, a gente não, quem tinha informação foi o Souza. A gente, os donos da bola. Porque eu não dou informação no meu Twitter. Eu não dou informação no meu Instagram. Porque a gente não é funcionário do Twitter e do Instagram. Você tem que dar no seu... Mas você tá falando Mas eu não posso dar informação como a maioria faz aqui dentro também. É aqui. Que deve ser um erro. É um erro fazer isso. A primeira informação não é aqui, onde você trabalha, quem paga o seu salário. Então, a primeira informação minha é aqui.
Aí o que acontece com a maioria das pessoas? Dá informação no seu blog, no seu Instagram, mas quem paga o salário meu é a Band. É isso. Eu não vou botar no meu Instagram pra eu ter visualização, no meu Twitter, ou no meu TikTok, ou nas minhas mídias sociais, que eu tenho mais de 10 milhões. Dá uns 10 milhões, Cascão, tudo? Acho que até mais, hein? Então eu vou... Pra mim, não, meu irmão. Primeiro é a Band, primeiro os donos da bola, apito final, é o Grupo Bandeirantes. E depois eu entro. Não. Aí as pessoas ficam chupando informação ainda pra dar no seu blog, no seu Instagram, no seu podcast. Mas desculpem, então a Band tem que diminuir o salário desses caras. Isso que eu penso, né? Posso estar falando uma besteira, não, tô falando a verdade. Isso é a verdade verdadeira. E aí, em relação ao Bruno Henrique, o Souza falou aqui. Não, nós falamos aqui que ia fazer o exame já de... Tinha ressonância a marcada. ressonância marcada. Tava marcada já. Marcada. Em relação ao Gabigol, o que você pensa, Souza? Cara, Vamos, Souza! Uma oportunidade como essa, um jogador como o Gabigol, em fim de contrato, você pegar um jogador desse livre é quase impossível. Que jogador, uma raridade, é uma raridade. Então, quem aproveitar e tiver bala na agulha para poder pagar, porque não é um jogador barato, né? É um jogador caro e vai querer... Vai então, sair livre. Não perca seu raciocínio, Nicola Veloso. Depois vamos dar o nome das cidades que a gente vai fazer o evento para lotar os estádios aí, para ajudar todo mundo aí. Vamos lá, então. Olha só, o que é um jogador caro? Para mim, Ramos Rodrigues, o estuprador que tá na Espanha, certo? Júnior, que jogou no Corinthians. Júlio Moraes. Matias Rojas, Fausto Vera. Tá me ajudando aí, pô. Até o Matheus Matias. Matias. Jogador caro. O Matheus Matias ganhava 100 mil reais por mês. Não jogava, é caro pra tô falando caramba. jogador... Luan, do São Paulo, vamos lá. Quem que é um jogador caro aí? Papai Smurf. Juan Fran. Juan Fran. Vamos lá, do Palmeiras, quem foi jogador caro? Daniel Felipe foi Melo. caro pro São Paulo. Daniel. O Jorge lá do Borja, Lucas Lima. caro pra Olha o caramba. Lucas Lima. Isso é jogador caro, porque ele não dá tecnicamente... O que é jogador barato? Rafael Veiga. Barato que ele ganha. O que é treinador barato? Abel Ferreira. O que é treinador barato? Antônio Oliveira. O que é jogador barato? Cássio. O que é jogador barato? Michael. O que é jogador barato? De Arrascaeta. O que é jogador barato? Gabigol. Ele não é caro. Daquilo que se tem de dinheiro hoje, os clubes, ele não é caro. Ele é caro no sentido das cifras, do dinheiro. Ele é muito... Mas vamos lá. Quantos gols o Yuri Alberto e o Pedro Raul vão fazer no ano? Não faz 20. Somando os dois, né? Vamos lá, somando os dois, vamos botar 25. Tá bom. O Gabigol faz 25 sozinho. Então, esse jogador não é caro. Ano passado, sem jogar, ele fez 20. Sem jogar, ele fez 22. 22, Então, ele não é um jogador caro. Tem que fazer como eu faço o contrato. O De Arrascaeta é caro? Não. Se você botar no contrato, Não. é muito caro. O Diego começou a ficar caro lá no Flamengo. O Everton Ribeiro começou a ficar caro. Por quê? Porque é muita grana e pouca coisa tecnicamente. Então vamos lá, o Hulk é caro pro Atlético? De graça. Não é de graça. O Paulinho é caro? É de graça. É de graça. Vamos lá, o Fred Rincon é caro pro Santos, o João Paulo é caro pro Santos? É de graça. Vamos lá, os treinadores que passaram do Corinthians foram caros. Os treinadores que passaram pelo São Paulo, Rogério Ceni, foi caro, né? Dorival Júnior, não. Com multa e tudo, né? Com multa e tudo. O que é? Hoje, os treinadores que passaram pelo Santos, treinadores caros. O Carille é caro? Não! É isso que a gente tem que entender. Então, quando você for comprar um carro, ou você comprar qualquer coisa que você quer... Peraí, o Corinthians não tem a Neoquímica Arena? Não é um empecilho? A verdade, eu sou contra a Neoquímica Arena. Não sou contra a empresa, tá? Projeto. Eu sou contra o projeto. Eu sou contra uma casa que você tem, 10 anos você só pagou. Juro, você não pagou 1 centavo da casa que você mora. E aumentou a dívida. Então como Passou é que isso aí... Isso aí é a pior coisa que o Corinthians fez desde 1910. Desde 1º de setembro de 1910. Foi a Arena. E quem trouxe esse problema todo tá aqui, ó, nadando de braçada. Porque não tem que pagar nada. Então eu paguei mais de 400 milhões de juros de uma casa que vale 800. Só que esses 400... Eu não diluiu. Mas como é que pode uma coisa... Já está em 700. Já está em 700. Passou de 700. Esse ano são 78 milhões de reais apenas de juros. Então o que é caro? É você ter uma casa que não é sua, um estacionamento que não é seu, um bar que não é seu. Aí por que é bom o negócio da W Torre com o Palmeiras? Porque daqui 18 anos o estádio é todo do Palmeiras. Hoje o estádio não é do Palmeiras. A não ser daquilo que é o jogo sem ter os shows. Nos dias de jogos, o estádio vai ser do Palmeiras de uma maneira maravilhosa. Tá arrendado. Não. Quando você aluga uma casa, ela é sua? É sua, tá? Então, tá enquanto não pagar... Mas tá alugado, tá arrendado, tá. Não, se você paga ela total, é sua. Mas se você não pagar no financiamento, você tem que dar a parte que você tem financiado. Vamos ouvir o Landim, porque a Roberta e o Zupac ontem tiveram um bate-papo, ou entrevistaram,
e o Landim falou coisas interessantes que a gente pode também analisar por aqui. Vamos acompanhar. Já tinha tido uma experiência de trabalhar com o Tite, né, em 2019, quando fui convidado para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Uma coisa que me impressionou muito desde 2019, né, é a forma com que ele trabalha o grupo, né. Ele é um grande líder na forma de tratar com as pessoas, ele é um meritocrata, ali ninguém tem lugar no time porque tem nome, todos fazem parte de uma equipe. E falando do estilo de jogo dele, é isso mesmo, quer dizer, o que ele prega é o equilíbrio entre defender bem e atacar. A gente entende que tem uma equipe bem qualificada e se a gente realmente jogar voltando os nossos jogadores para fazer uma marcação, acaba acontecendo isso que a gente tem visto, né? Que uma sequência de jogos aí sem levar gol e que não é à toa. Tá aí o presidente Landim falando até sobre a forma de jogar, né? Sobre esse trabalho do Tite que vem dando resultado, né? Como vai ser com o Flamengo? O desempenho de Tite na Libertadores, na história, são 8 participações, 65 jogos, 35 vitórias, 17 empates, 13 derrotas, um aproveitamento de 62,6%. 6 vezes disputou o mata-mata, chegou a uma final, que foi em 2012, quando venceu o Boca Juniors na final, com o Corinthians, que acabou sendo também campeão do mundo. Professor Celso Zelt, o Tite agora com esse desafio de pegar o Flamengo, que tem os dois lados. Um lado espetacular, que qualquer técnico gostaria de treinar, de comandar um time com tanto jogador bom, com um elenco tão bom. E o outro lado é que um Flamengo que, por exemplo, no ano passado teve problemas, e não foi com um técnico só, e mesmo com todo esse dinheiro, com todo esse elenco, não ganhou uma taça sequer. Mas tinha problemas de equilíbrio, e agora não tem mais. Esse título do Tite aí, isso diz muito, que é o trabalho dele, é um título invicto de Libertadores. Não é fácil ser campeão invicto de Libertadores, né? Ele era muito pontual, tinha os empates fora de casa, as vitórias em casa, a única exceção foi contra o Santos, que ali ele ganha fora, mas, enfim, era um rival caseiro. Olha, se o Flamengo não der certo, não vai ser por falta de equilíbrio, dessa vez. Pode ter problemas outros. Talvez o excesso de favoritismo, o que não deu pinta, né? O próprio Landim não entrou nessa seara, mas o fato é que o Flamengo entra como favorito destacado, porque tem a condição financeira, tem um trabalho já acumulado de outros tempos e agora tem o equilíbrio que faltou em outros momentos. Tem muito talento, tem um técnico experiente nas competições internacionais, não só em clubes, mas vem de 2 Copas do Mundo com a seleção. Dessa vez fica muito difícil. Talvez o que possa atrapalhar o Flamengo é que tem os adversários também, né? Tem um Palmeiras também muito bem estruturado, tem um Galo com muito potencial, tem um Fluminense que é o atual campeão da América e com um tipo de jogo que me agrada, com o técnico Fernando Diniz. Então tem adversários à altura, mas do ponto de vista do que o Flamengo pode fazer em relação a outros anos, em que o Flamengo tinha o potencial e a gente ficava sempre cobrando uma resposta, inclusive em relação ao equilíbrio que agora encontrou com esse técnico, o Flamengo é o favorito destacado. Na minha visão, o fato de o Tite ter assumido o comando do Flamengo ainda no ano passado, nos últimos meses do ano passado, ajuda muito. Foi contestado na ocasião, porque o Tite tinha feito uma promessa, eu tinha falado, esse ano eu não volto a treinar nenhum time, então isso foi muito contestado na época, quando ele assume o Flamengo. Terminado isso aí, né, esquecendo esse detalhe, essa promessa que o Tite tinha feito, foi muito bom para o Flamengo. É muito bom para o Flamengo. É diferente. Foi bom, mas foi melhor. Ele já pegou o time antes. Mas foi melhor. Já começou essa temporada sabendo do ambiente. Mas foi melhor ainda porque era o Tite, que é um cara que sabe aproveitar esse tempo. Outros técnicos que não deram certo no Flamengo, você podia dar o tempo que fosse antes para eles. Eu acho que, por exemplo, o Vitor Pereira não foi só uma questão de não ter o tempo antes. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Teve esse tempo com um técnico que sabe aproveitar esse tempo. E que, até casualmente, né, essa história do tempo apareceu porque ele tinha que justificar aquela história de ter dito que não ia assumir clube. Então, senão não seria como... Também teve um pouco disso. Mas tranquilidade suficiente. Ele não teve, por exemplo, uma pressão para título brasileiro que até o Dorival teve.
O Dorival ganhou. Você falou, o Flamengo não ganhou nada no ano passado. No ano anterior, o Dorival tinha ganho 2 dos 3 títulos. E foi pressionado por não ter tentado o terceiro. Isso não aconteceu com o Tite. Vai ser muito legal ver o Tite de volta nas competições continentais. Vamos lembrar que, além do título do Corinthians, ele é semifinalista com o Grêmio em 2002, perdendo no Olímpico. Tinha um timaço o Grêmio com Gilberto, Rodrigo Fabre. O Grêmio para nos pênaltis com o Olímpia. E ele tem uma Sul-Americana com o Inter, Colorado. Com o Inter. Em 2008, um outro timaço do Alessandro, Nilmar, Magrão. Então, ele tem experiência, não é que além dessa, evidentemente, vitoriosa, já citada aqui, mas a história não foi ali. A história começou lá em 2002, quando ele leva esse Grêmio para a Libertadores, depois de ganhar a Copa do Brasil, e é semifinalista contra o Olímpia, que acabou sendo campeão em cima do São Caetano, na sequência. E depois, o professor lembrou aqui, esse título com o Internacional, que muita gente, inclusive no Sul, discute se não foi melhor Inter do que os 2 títulos de Libertadores da América. 6 e 10. Em essa discussão? Tecnicamente, de futebol jogado. Né? Ele montou muito bem aquele Internacional. Eugênio Leal, Flamengo e Tite. O combo... essa é a palavra, essa é a palavra. É um combo explosivo no aspecto de, se a gente for estabelecer favoritos para a Libertadores. Para mim, é o principal favorito ao título da Libertadores. Isso não quer dizer que já ganhou, obviamente, tem que jogar. Mas você tem um técnico muito experiente nesse tipo de competição, com qualidade reconhecida, com um time da mesma forma. Um time muito pesado, um time que foi buscar reforços de muita representatividade, não só no cenário brasileiro, como sul-americano. O Flamengo foi buscar o melhor jogador possível para reforçar o seu meio-campo na América do Sul, que foi o Nicolás de la Cruz. Quem era o melhor jogador possível que pudesse jogar dentro do continente. Vai buscar lá o de la Cruz e coloca aqui no time do Flamengo. É um baita de um reforço. Fora outros, o Vinha, que chega, em princípio, é lateral para reserva da lateral, mas que pode virar titular. O Léo Ortiz, em princípio, é reserva da zaga, mas deve virar titular também. Então, é um time muito encorpado. Ele pode olhar, colocar ali Ainda tem o Gerson que está fora, né? Porque teve um problema de rim e tal, está se recuperando. Mas ele pode o Rossi, que é dele, né? Do Tite. O Tite coloca o Rossi para jogar e pega a velocidade agora. Então tem todas essas situações, ele tem tudo na mão. É claro. E eu acho que o Flamengo e o Tite, eles têm uma estrutura hoje de comissão técnica que dá uma estabilidade. Você vê que não tem hoje... O Gabigol está no banco e a gente não vê reclamação. Até aqui. A gente não vê reclamação. Está lá o Gabigol no banco, ele já disse que queria jogar, mas não joga. Bruno Henrique também. Bruno Henrique no banco. Só isso. Entra mais vezes e tal. E está indo. E se estiver indo, não vai ter problema. Claro, se começar a acumular derrota, tropeço, eliminação, aí os problemas vêm à tona. Mas nesse momento parece que está tudo controlado e que o Flamengo tem um ano promissor pela frente. Imagino até, Eugênio e amigos, os adversários dos outros países da América do Sul, por exemplo, a galera da Argentina, o River Plate, que fez aquela final histórica, olhando para o Flamengo e observando. Gabigol e Bruno Henrique são reservas do Flamengo. Pessoal do Uruguai, Matias Vinha é reserva. Pode virar titular, óbvio que pode. Mas é uma luta difícil ali. O Ayrton Lucas convocado para a seleção. É um choque muito grande de realidade. O Brasil, e aí se você pegar Palmeiras, Galo, Inter agora, Flamengo em termos de elenco, quando você vai olhar para os adversários. Eles olham a nominata, esse aqui jogou na Roma, jogou no Milan, jogou não sei onde, jogou na Seleção Brasileira, campeão da América, campeão do mundo, e não tem isso no restante do continente. Não há possibilidade econômica de você fazer isso. A não ser que seja algo de coração, como está sendo o Vidal agora, como eventualmente pode ser o Di Maria ali na frente. Caso contrário, não há essa possibilidade. Você joga com o que tem no mercado local, alguma troca de figurinhas ali muito rápida, mas não há essa possibilidade de buscar o De la Cruz. O De la Cruz para eles. E nem de segurar o De la Cruz. O River Plate não conseguiu segurar o De la Cruz. Então tem muito disso, né? Tem essa dificuldade que é gigante, que não exatamente ganha jogo de cara, você precisa jogar bola, óbvio, mas que assusta. Do lado de lá, eu posso garantir que assusta. É difícil. Você citou algo de coração, como foi, por exemplo, o Soares voltar a jogar no Nacional, mas não ficou muito tempo. Não.
né? Não ficou E é muito muito tempo. pontual, né? Muito pontual. Não há um trabalho... E é um jogador, né? Exato. É um jogador, não é um time. Eu lembro que não tem muito tempo houve um bom time do Nils, que chegou até a semifinal da Libertadores em 2013, caiu para o Atlético, que tinha uns 3 ou 4 jogadores que estavam voltando da Europa e que se juntaram ali, o técnico... Heinz e... Agora não vou lembrar todos os nomes, mas era assim... Maxi Rodrigues. Deu uma encorpada e o time foi bem. Mas morreu ali. No outro ano já não tinha mais esse empuxo, né, essa força para ir adiante. Porque não adianta você contar com situações esporádicas assim. Muito pontuais. O Boca tinha o Cavani, mas são andorinhas que não fazem verão. O Flamengo tem 2 times. O Tevez, há pouco tempo atrás, quando ele deixa a Champions League, numa semana, na outra tá no Boca. Sim. Não conseguiu. E aí a premiação da Conmebol Libertadores, que teremos então alguns ajustes. A vitória na fase de grupos vale então $330 mil, passando aí na fase de grupos 3 milhões. Nas oitavas, isso tudo em dólares, tá? Oitavas, 1,25 milhões, quartas, 1,7, semis, 2,3, o vice-campeão leva $7 milhões e o campeão leva $23 milhões. E ainda, a Libertadores Feminina teve um aumento, então no total a competição premia 3,65 milhões. É a equipe aí que for passando e chegando até a decisão. Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas tá aí, vimos aí o Neto falando do Gabigol. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Então vamos ficar de olho. O Flamengo vai começar a disputar as finais do Campeonato Carioca e vai ter os jogos aí de início da fase de grupos da Libertadores. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.